Pois é. Muito bem, agora 27 para as 9 na tarde FM. Isso é Bahia. Apresentação: Jefferson Beltrão e Ernesto Marques. A produção industrial da Bahia teve aumento de 5,6% em março em relação a fevereiro, isso segundo o levantamento do IBGE. Na comparação com março do ano passado, a indústria baiana apresentou aumento de 0,7%. O segmento de derivados de petróleo exerceu a principal influência positiva nesse período, explicada especialmente pela maior fabricação de óleo diesel, gasolina e nafta. Resultados positivos foram observados nos segmentos de metalurgia, couro, artigos para viagem, calçados, produtos alimentícios e bebidas. Destacando a Semana da Indústria, cujo dia é comemorado depois de amanhã, a gente aprofunda mais esse tema e conversa agora com o presidente da FIEB, Federação das Indústrias do Estado da Bahia, recém-eleito também para ser presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria, a partir do finalzinho de outubro, Ricardo Alban, conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo, Ricardo. Bom dia. Peraí que a gente está ouvindo muito baixinho. Acho que pode repetir, por favor, senhor Alban. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. É um prazer aqui estar com vocês e a gente poder trocar algumas ideias e falar da indústria, já que hoje é algo que está com uma convergência em todos os setores, quer seja governamentais, quer seja da sociedade. Vou pegar gancho nisso que o senhor acabou de falar. Como assim convergência? Tem havido bons ventos, de fato, soprando na direção da indústria? Aqui na Bahia em especial? Hoje, na verdade, Jefferson, eu não diria que nós estamos tendo boas janelas de oportunidades, tá certo? A grande preocupação nesse momento é que nós possamos aproveitá-las. Na verdade, quando a gente diz convergência, é que pela primeira vez, após muito tempo, nós temos vários setores, quer seja do governo, até mesmo a imprensa, falando sobre reindustrialização, agora mais adequada a neoindustrialização. Então, nós temos visto a convergência, a volta do Ministério da Indústria e Comércio, essa discussão mundial da movimentação das cadeias globais de valor, a oportunidade com a descarbonização, nossa matriz energética. E a Bahia faz parte de todo esse conjunto de oportunidades, quer seja pelos seus mananciais fotovoltaicos, eólicos e também a oportunidade de descarbonização da nossa indústria. E, obviamente, nós temos que estar aproveitando essa janela de oportunidade, mais uma, que o Brasil não tem nem o direito de perder. E na sua avaliação, a gente está sabendo, de fato, aproveitar essas novas oportunidades, Alban? Jefferson, na verdade, eu acho que nós estamos começando a enxergar, mas precisamos de mais objetividade e pragmatismo. Onde foi montado o Conselho da Indústria, comandado pelo nosso ministro Alckmin, começou a primeira reunião ontem, ele está totalmente imbuído de fazer essa neoindustrialização. Óbvio que nós temos que ter uma convergência de todos os governos, o governo federal também montou um comitê que diz respeito à parte da transição energética com hidrogênio verde, ou seja, nós estamos nos organizando, eu acho que estamos correndo atrás, porque tem muitos países que já andaram na frente, como o próprio México, sem falar em China, e temos uma Índia, aí, um novo gigante sendo despertado no nível de economia global. Ou seja, nós temos um dever de casa acelerado para fazer. Estamos atentos, estamos conversando, onde eu tive a oportunidade de estar conversando com o presidente Mercadante do BNDES. Você vê que ontem foi anunciado um posicionamento onde a maior participação dos financiamentos estão para a indústria. Nós queremos ver isso também no Banco do Nordeste, porque estamos falando de Bahia, estamos falando do Nordeste. Ou seja, não porque nós somos melhores do que qualquer outro setor produtivo, mas porque nós somos certamente aquele que permite um maior encadeamento produtivo. Ou seja, a indústria ela permite encadeamento produtivo a montante como a jusante, enquanto o setor primário ele permite muito mais um encadeamento produtivo a jusante para que a gente possa avançar. E é óbvio que a indústria, todos nós sabemos o quanto que ela perdeu de espaço relativo, por motivos A, B, C ou D, não importa. O que eu sempre digo é que o retrovisor é muito pequeno e o para-brisa é muito grande. Então, nós temos que olhar para frente.
para frente, procurar mitigar as nossas falhas e os nossos percalços para que a gente possa agilizar. E eu acho que a Bahia tem grandes oportunidades, certo? Nós estamos aí com algumas faturas, nós temos a Goldwind, que está definido para vir aqui, uma empresa chinesa na área de aerogeradores, já está definido ela entrar aqui na Bahia. Nós estamos aí com a perspectiva da BYD, que seria um marco muito importante, assim como foi a Ford no seu momento. Vale ressaltar mais uma vez que a Ford saiu a manufatura da Bahia e do Brasil, mas toda a engenharia da Ford continua conosco, lá dentro do Senai Cimatec Park, hoje com cerca de 1.400 engenheiros, devendo chegar a 2.000, vendendo serviço de engenharia para o mundo, certo? Então, a BYD vai ser disruptivo, se fala na fábrica não só de carros, como de caminhões elétricos, mas também de baterias, certamente dará um novo impulso. Temos aí a discussão do VLT, da ponte, que certamente vai afetar todo o encadeamento produtivo da indústria da construção civil. Tenho boas perspectivas, mesmo sabendo de que nós estamos ainda com a grande faca no pescoço do setor produtivo, não é só da indústria, que são esses níveis de juros reais. Ricardo Alban, o senhor foi recentemente eleito como presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, isso para a partir do finalzinho de outubro. Já levantou a bola aí, dizendo que são várias as oportunidades, mas que o setor precisa agarrar essas oportunidades, o que ainda não está efetivado. A sua ida para a CNI, qual é o norte que deve dirigir suas ações, por mais que já tenha até sinalizado aí que, de fato, são várias as direções que a indústria pode tomar, mas antecipa para a gente, Alban, o senhor à frente da CNI, que política deve adotar? Veja bem, a CNI hoje, dentro do Sistema S, ela tem uma proatividade incontestada, junto tanto do Poder Judiciário, o Poder Legislativo, principalmente, o Executivo. Então, nós queremos continuar evoluindo. E o norte, que se puder dizer para você, é o seguinte, é da indústria para a indústria. Nós precisamos ter mais indústria no processo da CNI, mais próximos, identificando as reais vertentes que nós podemos converter de forma a aproveitar nossas vantagens competitivas e procurar mitigar aquelas desvantagens onde é estratégico. Esse que é o problema. Isso não estamos falando de subsídio, não estamos falando de incentivar, como o mundo inteiro está fazendo. No passado era muito fácil se criticar que subsídio é coisa do passado, coisa arcaica, mas nós estamos vendo o mundo inteiro, França, Estados Unidos, Alemanha. A Alemanha está financiando toda a sua matriz energética, a pesquisa de hidrogênio verde, a exatamente custo zero. Por quê? Porque é estratégico, é necessário. Então, nós precisamos identificar onde nós temos vantagens competitivas. Nós temos vantagem competitiva na parte de transição energética, vamos estimular e vamos aproveitar essas vantagens com foco. Onde é que nós não temos vantagens competitivas, mas que nós precisamos ser estratégicos? Tem área de saúde, tem área que são estratégicas em termos de segurança nacional, tem área de fertilizantes, por exemplo, que é estratégico. Nós temos aqui o celeiro do mundo e não podemos estar com 80% da nossa necessidade de fertilizantes nitrogenados, dependendo de importação. Não significa que nós vamos ter que vamos tutelar o setor, mas sim estimular o necessário para que a gente tenha o mínimo de segurança estratégica necessária para um segmento tão importante. E aí, Jefferson, que eu falo, poxa, por que a indústria perdeu tanto espaço? Por que nós temos aí o setor primário, quer seja na área do agronegócio, quer seja na área de mineração, agregando tão pouco valor? É algo que nós temos que enfrentar de frente, que é o nosso famoso custo Brasil. E o que é que está dentro do custo Brasil, além de energia elétrica? Está dentro do custo Brasil também a carga tributária. A carga tributária está excessivamente pesada no setor da indústria. E quem paga tributo, que eu já tenho dito isso, não é a indústria, não é o agronegócio, não é o serviço, não é o comércio. Quem paga a indústria é o consumidor ou contribuinte pessoa física que paga o imposto. Porque a indústria, o serviço, o comércio tem que repassar. Então, a gente precisa ter esse norte para ver qual é a equação melhor que a gente possa permitir agregar valor. O que é que acontece hoje com o agronegócio, com mineração? Por que não agrega valor? Você certamente tem aí seu programa, se você puder fazer seu programa crescer e ter mais abrangência, você vai querer investir para fazer isso. Mas na hora que nós pensamos em industrializar e agregar valor em qualquer encadeamento produtivo, o que é que nós estamos fazendo de fato na estrutura de custos que nós temos hoje? Nós estamos agregando custo Brasil, nós estamos agregando carga tributária.
E com isso nós perdemos competitividade relativa. Você tem hoje uma competitividade do nosso agronegócio, que tem uma parte do custo do Brasil, tem muito pouco de carga tributária, e a gente é competitivo hoje dentro do circuito que está aí no agronegócio. Na hora que você agrega valor, na expectativa de você melhorar a sua condição e melhorar seu rendimento, você está agregando mais do que o preço, você está agregando um custo relativo muito maior, que é o custo do Brasil, que é a carga tributária. Você perde competitividade. Então, esse eu acho que tem que ser o norte da reforma tributária. Todos tendem a ganhar se for feito de uma forma totalmente convergente. Agora, achar que nós vamos ter uma redução da carga tributária, eu enxergo claramente que nesse momento não vai ser o esperado. Mas nós temos que evoluir também para a reforma administrativa, nós temos que evoluir para uma discussão séria, proativa, para que nós possamos ter condições de uma redução significativa dos juros. Óbvio que nós estamos aí, mas não podemos só deixar isso com a política monetária, nós temos que fazer a nossa parte na política fiscal. Ou seja, é um dever de casa enorme, mas o Brasil, a Bahia, a indústria baiana, está tendo uma grande janela de oportunidades e nós não podemos ser tão míopes de não aproveitá-la. Presidente Orbán, bom dia, Ernesto. Eu queria lhe perguntar exatamente sobre esses três pontos. O senhor falou sobre o BNDES, que tem um papel decisivo para a exportação de serviços e de produtos também, mas o BNDES caiu na boca do povo, vamos dizer assim, e ficou como uma coisa maldita, como se fosse um lugar de viabilizar privilégios para determinados segmentos da economia. A gente tem mais duas questões, né, que o senhor tocou aí. A reforma tributária, que se arrasta aí há 40 anos e sempre esbarra nos impasses, e por conta disso vai se postergando ad eternum aí essa solução da reforma tributária. Nesse momento, o senhor está falando dessa janela de oportunidades pela conjuntura internacional que se abre. A maneira como a política está se dando no Brasil hoje e esse nível de tensionamento, de acirramento, que vai buscar, por exemplo, o BNDES como argumento, ou que vai questionar a política de financiamento de exportações, de serviços de engenharia, por exemplo, que foi muito apoiada pelo BNDES. Dá para a gente diluir essas tensões para aproveitar essa janela de oportunidade que o senhor está falando? Olha, com certeza. Veja bem, a gente tem que aprender com os erros. O BNDES, o nome já diz, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Se ele for para ser um banco igual aos outros, já tem uma grande vantagem que ele não está na Bolsa. Então, não podemos dizer que ele vai ter esse tipo de pressões de mercado, como nós temos o Banco do Brasil, como nós temos o Petrobras. Então, o BNDES, Banco do Nordeste, é um banco público. Mas vamos pegar na essência e eu vou falar um pouquinho contigo também sobre as outras abordagens suas de financiamento, de exportação e outras coisas mais. Mas o BNDES, você tocou, ele tem na sua sigla DES, Desenvolvimento Econômico e Social. Se é para ser um banco como outro qualquer, vamos chamar só de Banco Nacional, BN. Não precisa ter o DS. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, o passado, o retrovisor, tem que ser um professor, para ir para frente. Nós precisamos estimular também a exportação. Quando digo também, é que nós temos que cuidar com muito carinho do nosso mercado interno. Óbvio que a exportação foi um grande passo para dar um up na economia da China e muitos outros países do Sudeste Asiático, mas o seu mercado interno fortalecido foi quem garantiu uma continuidade da sustentabilidade do desenvolvimento econômico. Então, esse é o ponto. E por que nós achamos que não? Primeiro que nós estamos estimulando onde nós somos competitivos para ter acesso ao mercado internacional. Ora, é muito mais fácil você mitigar o financiamento de nossas exportações e, com isso, o encadeamento produtivo interno, quer seja de serviço, quer seja de manufatura. Óbvio que nós gostaríamos de ver muito mais incrementado de manufatura, porque no mercado internacional as taxas de juros são outras, principalmente se a gente olhar a média empresa, a média indústria, que não tem acesso, através de matrizes ou de outras filiais no exterior, tem acesso às agências internacionais. Nós temos custos que chegam a zero, a negativo. O BNDES tem a grande capacidade, com um programa sério, de captar recursos com juros reais negativos, como, por exemplo, no Japão, e financiar nossa exportação aqui, onde o hedge é natural. Quem exporta tem um hedge natural da variação cambial. Então, você está dando competitividade a uma parte da nossa indústria que vai precisar de um encadeamento produtivo ajusante para que a gente possa estimular também esse mercado interno. O senhor vê alguma... área de serviço. Amigo, sinceramente... Pois não. O senhor vê alguma razoabilidade técnica, o senhor como um empresário industrial, um homem do setor econômico também, o senhor vê alguma razoabilidade no Brasil sustentar essa taxa de juros acima de 13%?
Sustentar, não. Essa é uma discussão. Há cerca de 2, 3 semanas atrás, o Senado, através do presidente Rodrigo Pacheco, chamou para uma discussão pública o próprio Banco Central, os setores do governo, o setor da atividade econômica. Temos que fazer uma discussão sem emoções e sem conotações político-partidárias. Não dá para, eu sempre tenho dito isso, e vou dizer, não dá para que nosso país continue conjugando nós e eles. Nós precisamos pensar no Brasil como uma nação, sem demagogia, sem ideologia, sem hipocrisia, mas como uma nação. Porque a única forma de a gente garantir o que todo mundo quer seja governo A, quer seja governo B, quer seja os trabalhadores, quer seja os empresários, a sociedade, ela precisa melhorar seus padrões sociais. Como é que a gente melhora isso? É não desenvolvendo economicamente, não desenvolvendo a indústria forte, ou fazendo social o tempo inteiro. Como é que a gente vai ter condições de garantir a sustentabilidade das ações sociais sem o crescimento econômico? Então, isso é um norte. Isso é uma verdade? É uma verdade. Alguém discute que isso não é verdade? Não. Então, como é que nós podemos aproveitar o que o mundo está nos oferecendo agora, de gerar de oportunidade com a biodiversidade, com a parte de toda de energias renováveis que nós temos aqui, uma riqueza natural enorme, com as riquezas minerais e vegetais que nós temos, podemos agregar um pouco mais de valor dentro do possível e termos no mundo que o mundo cobra. Vamos ter produtos verdes. Não podemos ficar a reboque da regulamentação internacional. Para dar só um exemplo a vocês aqui, nós estamos falando muito, hoje o mundo fala sempre de hidrogênio verde. Nós estamos vendo o incentivo que a Europa tem dado para fora da Europa, inclusive aqui mesmo, na África, no Chile, para o desenvolvimento de hidrogênio verde. Só que está sendo feita uma regulamentação previdente. Nós não podemos dizer que a Alemanha e a Europa está errada, não. Nós que não podemos errar. No caso, nós, para desenvolver hidrogênio verde, existem limitações que deverão ser energias de fonte dedicada. Ou seja, nós temos uma matriz, um grid energético aqui, que é altamente de renováveis, mas não é específico. Porque nós temos que ter um grid energético, nós temos que ter energia firme, que vem das termoelétricas ou vem das hidrelétricas, etc. E tal. Então, lá existe para você ver que seja de origem dedicada e que também seja de águas que não são usadas para destino humano. Isso cria um arcabouço limitado. Mas qual é a preocupação nossa? Quando nós fizermos a nossa descarbonização, para podermos agregar valor à nossa manufatura, principalmente, ao nosso processo de agregação de valor do agronegócio, ou da agroindústria, ou do setor mineral, nós precisamos ter certeza que esses produtos vão seguir um selo verde e eles encontram espaço no mercado europeu. E se nós não tomarmos as medidas agora, ou a regulamentação, ou entrarmos em condições de discutir isso, com a força que o Brasil tem hoje como um grande provedor de energias renováveis, nós podemos lá na frente ter uma série de dificuldades. Então, é toda essa preocupação que nós temos. E o BNDES, voltando para ele. Então, a exportação de serviços, o que é que nós fizemos nesses últimos anos? Dizer que a Lava Jato foi um problema para esse país, de jeito nenhum. Mas ela cometeu um equívoco grande. Ela destruiu empresas. Quando você destrói empresas, você destrói o patrimônio da sociedade. Esse é o grande problema. Quem éramos nós na área de engenharia? O Brasil era um grande exemplo para o mundo. Hoje nós estamos procurando obras grandes para fazer de infraestrutura. Vamos ver aqui a Ponte Salvador-Itaparica, por exemplo. Estamos aí há décadas nessa expectativa de construir. Alguém tem dúvidas que ela pode ser necessária? Podemos ter condições favoráveis, condições desfavoráveis, mas é um novo vetor de crescimento. Foi feita a Ponte Rio-Niterói, foram feitas pontes em Vitória, foram feitas pontes em Sergipe. E aqui nós estamos... E agora nós não temos uma grande construtora nesse país para pegar uma obra dessa. Não tem nada que possamos fazer com os chineses, de forma nenhuma. Mas por que onde é que está a nossa engenharia? Aqui um outro exemplo, se a Força saísse, se nós não tivéssemos trabalhado aqui com o Senai Cimatec, no Instituto de ter um instituto de inovação, de ciência aplicada bastante forte, nós não tínhamos fazendo política industrial do passado, mas fazendo política industrial aproveitando nossas vantagens. Esse é o norte que nós queremos fazer com a CNI, assim que nós temos a oportunidade, já estamos conversando bastante, não estamos esperando chegar a outubro, temos conversado não só com a gestão atual do presidente Robson, temos interagido bastante com a Bahia Terra, estamos conversando também com o MIDIC através do ministro Alckmin, para encontrar os setores que a própria CNI já identificou, para agilizarmos o grupo de trabalho, fazendo o grupo de trabalho junto com o Fiesp, com o MIDIC, com o CNI, para que a gente possa fazer a nossa parte, porque o que nós podemos resumir? A indústria da Bahia e do Brasil precisa, quer e será cúmplice do desenvolvimento industrial, de uma política industrial adequada para essa neoindustrialização.
É isso aí, como o senhor disse, são várias as oportunidades, mas ainda tem um longo chão aí a ser percorrido e disponibilidade para abraçar essas novas janelas de oportunidade. Ricardo Alban, presidente da FIEB, presidente eleito da CNI, muito obrigado pela sua disponibilidade, boa sorte e até uma próxima. Bom dia para o senhor. Bom dia, Jefferson, eu que agradeço. Um grande abraço. Agora,